Kesi tem um currículo extenso. Premiado poeta, escritor, romancista, ensaísta, tradutor, historiador, professor titular da Faculdade de Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro, além de presidente da ABL de 2018 a 2021. Mas com a Fundação Biblioteca Nacional, ele tem uma relação que remonta aos seus 15 anos de idade, como frequentador. Mais tarde, como editor da revista Poesia Sempre, e passando por diversas posições internamente. Agora, ele retorna como presidente da Biblioteca Nacional. Conversamos sobre sua carreira, sobre suas relações com os funcionários, de planos para o futuro e muito mais. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único servidor de EDI exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, o seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o episódio número 254 do podcast do Publish News, do dia 23 de janeiro de 2023, gravado no dia 13. Eu sou o Fábio Errara e esse episódio conta com a participação de Guilherme Sobota e Karina Lourenço, e a edição de Fábio Errara. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter, todos os dias com novos conteúdos para você. E agora, Marco Lucchesi. Claro que o nosso gancho, o motivo desse convite foi a sua nomeação para a Biblioteca Nacional. Queria que você comentasse um pouco, você foi um dos homenageados, entre aspas, para a medalha da Ordem do Mérito do Livro no ano passado, se não me engano, não foi isso? Foi. Quer dizer, que chega até a ser uma certa ironia, né? E agora você recusou, né? De certa forma também, porque um dos homenageados, nem sei se vale a pena a gente colocar aqui, mas Não vale a pena. Era não vale a pena, inominável. não, exato, não vamos nomear um dos homenageados, em aspas, né? Que foi condenado, inclusive, pelo STF por ataques à corte e à democracia. Você quer contar um pouco desse episódio, que eu acho que também mostra dois momentos da Fundação Biblioteca Nacional, né? Naquele momento que era sob outra direção e agora sob a sua. Mas você pode comentar um pouco o que aconteceu nesse episódio? Muito obrigado, Fábio. Antes eu queria dar um abraço a vocês e cumprimentá-los pelo trabalho tão bonito que vocês realizam, consolidado, necessário e urgente para o nosso país. Então, antes de mais nada, eu gostaria que se sentissem abraçados legitimamente por mim, não retoricamente, mas legitimamente pelo trabalho que vocês desempenham. De fato, eu estava num ano sabático na Itália, junto à Universidade de Nápoles, a Oriental, e traduzindo lá os meus poetas turcos e, enfim, vivendo com as pessoas que são minhas amigas e parentes também, né? E aí, como a diferença de horário era de 5 horas, eu vi aquela notícia me espantou, porque eu mal sabia daquilo que me aguardava, ou seja, a companhia de pessoas não era só uma determinada pessoa reprovável do ponto de vista dos valores democráticos, republicanos e civilizacionais, mas era todo o entorno, né? Então, eu fiquei muito indignado e o meu temor era de que a minha voz, de longe, mesmo com a mídia, com as mídias sociais, redes sociais, não fosse suficientemente clara para que depois não se dissesse que eu também aceitei enquanto eu estava. Então, eu procurei, infelizmente, talvez, com uma certa intensidade, distinguindo, no entanto, quem era a Biblioteca Nacional, distinguindo o grande respeito pelos funcionários que trabalham na biblioteca, que fazem um trabalho realmente excepcional há muitas gerações, há uma continuidade silenciosa e brilhante deles todos. Então, eu quis mostrar que a minha questão era outra. A minha questão, que hoje eu posso redefinir melhor, é que um ente como a Biblioteca Nacional, que é o mais antigo da cultura brasileira, que é a oitava biblioteca ao mundo, ela não pode ser uma radiodifusora de ideias ideológicas, de perspectivas ideológicas. Ela não é sequestrável a partir de um governo. Ela é um órgão de Estado.
Agora, não havia o Ministério da Cultura e havia todas aquelas pessoas assim um pouco, digamos, nas secretarias, um pouco diferenciadas, né? Então ficava muito difícil encontrar, como nós mesmos, como vocês também. Quer dizer, nós precisamos e ansiávamos por isso, o Ministério da Cultura, que tornasse a crescer por todos os motivos óbvios. E eu dizia lá na Itália, quando me entrevistaram por outras questões, e olha, imaginem vocês aqui na Itália, se chega o presidente e diz, olha, vamos extinguir o Ministério dos Bens Culturais. Seria um escândalo, né? Então, enfim, eu preferia não ter reagido com uma, talvez, excessiva intensidade, mas estávamos todos, e ainda até certo ponto continuamos, pelos últimos episódios do domingo passado, extremamente indignados, né? Porque nós não estávamos preparados para dizer que a Terra não é plana, que a vacina não faz mal, que a educação é importante. Você nunca se preparou, Fábio, para isso, nem eu, e nem a maior parte. Então, do dia 31 de janeiro ao primeiro desculpa, 31 de dezembro a 1º de janeiro, nós saímos do Paleolítico e chegamos ao século XXI. É isso que aconteceu. Agora, parece que quando você recebeu o convite para assumir agora, então, a Biblioteca Nacional, você também não estava no Brasil, né, professor? Tem uma história aí também? Conta pra gente como é que foi receber esse convite, onde você estava e tal. Obrigado, Guilherme. A cidade onde eu realmente morava, embora o compromisso fosse em Nápoles, como pesquisador visitante, eu moro na Toscana e fiquei um ano fora. Desde esse episódio que a gente acabou de dizer, lamentável, e sempre lembrando, porém, que eu não condeno quem tenha tido uma visão diferente da minha. Isso também eu gostaria de deixar muito claro, porque cada pessoa tem uma relação específica e uma leitura do mundo. A minha leitura não é a melhor, ela não é a mais nítida, mas é, para mim, assim como outras pessoas, a mais autêntica. Queria só pegar esse gancho, já volto a você, Guilherme. Então, assim, eu entendo também as pessoas que imaginavam receber e ficaram contentes de receber, porque é uma outra história. Agora, eu, que mesmo nos tempos da Academia Brasileira de Letras, tinha que defender a vacina, tinha que tomar decisões quando mandavam queimar um livro. Então, seria uma contradição, porque eu estava muito intensamente, até onde eu podia naquele momento, dirigindo uma instituição, me colocar, mas me coloquei bastante, pode ver as notas como eram duras, baixava a bandeira do Brasil e da Academia não, só da academia, durante o número de mortos. Nós fizemos um esquema no site da BL para recuperar os mortos. Depois da televisão, não estou dizendo que a televisão, o consórcio não desimitou, não é isso, mas eu também tinha que buscar uma ideia. Bom, então eu estava na Itália há um ano, no sabático, e a cidade de Massarosa, província de Lucca, é uma cidade da origem da minha família, sou o único brasileiro, e primeiro brasileiro, ao mesmo tempo, essa cidade foi aquela que foi libertada pelos pracinhas da FEB na Segunda Guerra Mundial. Então, se reveste, portanto, de uma relação, para mim, muito mítica, muito importante. Recebo esse telefonema da ministra no dia 30 de dezembro e não vacilo um só instante e aí volto imediatamente para o Brasil. Legal, é uma coincidência, né, de alguma forma interessante, assim, também, mas que obviamente se relaciona com a sua história e aí a gente vai, né, vai conversar sobre isso com a história da própria biblioteca, né? A gente vai chegar aqui no papo, Marco, sobre o que você está pensando para o futuro da biblioteca e tal, mas antes seria legal, acho que ouvir sobre a sua relação com a Biblioteca Nacional, né? Porque eu já vi você dizendo em outras entrevistas que você frequenta a biblioteca desde quando tinha 15 anos, mais ou menos. Eu queria entender como é que foi essa aproximação com a biblioteca? Foi uma coisa pela escola, pela família, um pouco dos dois? E aí, talvez, né, pedir para você lembrar alguma leitura ou alguns autores, de repente, que você lembra de ter conhecido através da Biblioteca Nacional. Como é que Guilherme, foi isso? você me pede só o impossível. Você pede que eu descreva a razão amorosa. A razão amorosa praticamente foge a todos os parâmetros da racionalidade. Uma brincadeira, mas também é verdade que é uma relação absolutamente de amor. É uma instituição que sempre amei no Brasil por frequentá-la desde cedo. Olha, o que eu estudava era história colonial, antes de entrar para fazer o curso de história na UF, mas eu gostava muito de estudar história colonial, os livros antigos, e uma coisa que acabei não dizendo em algumas conversações, as línguas, né? Sempre tive grande interesse pelas línguas, então lá eu encontrava tratados antigos, aquilo me deixava realmente para o menino de 15 anos, né? Não é que eu fosse todos os dias, eu comecei a frequentar bem mais, obviamente, durante a história, porque os livros não eram fáceis como hoje. Chegavam livros de Portugal, as edições 70 eram bem mais caras, havia muitos sebos, é verdade, não havia plataforma
de aquisição de livros que facilitaram esse processo. Mas não era só o livro, era todo o ambiente que dava um conteúdo sagrado à Biblioteca Nacional. E eu saía de lá, me lembro, Guilherme, nessas primeiras vezes, era como se eu entrasse, de fato, numa máquina do tempo, porque eu entrava na Biblioteca Nacional, por exemplo, lia Ausônio Burdigalenses, puxa vida, o comentário da Ilíada e da Odisseia. Aí, depois, aqueles carros na Avenida Rio Branco, em disparada, né? E eu tentando fazer esse salto, né, de muitos séculos, que era apenas suficiente atravessar a rua. Então, realmente é uma relação amorosa, começou lá e depois evoluiu de muitas formas. Você, a gente viu no seu currículo que sua primeira passagem pela Biblioteca Nacional era como editor de obras raras, entre 2006 e 2011. Conta também como foi esse trabalho, acho que aí já saindo, né, de como frequentador, como funcionário, era isso? Conta um pouco mais sobre pra gente, Marco. Não, obrigado, Fábio. Eu era um colaborador. É, a primeiríssima ação foi participar do conselho, no final dos anos 90, da revista Poesia Sempre, quando estava Afonso Romano de Santana, Ferreira Goulart, um grupo realmente, o Ivan Junqueira, um grupo muito interessante entre assim uma poesia, digamos, consagrada e outras distintas, mais ligadas talvez ao século XXI, mas sempre com essa passagem intergeracional que criava um âmbito muito enriquecido. Havia outros nomes, claro, mas eu não lembro todos agora nesse momento. Depois eu passei para obras raras, mas sempre como colaborador, não é? Trabalhando, não é que eu passei para obras raras, eu voltei de novo, aí eu me tornei editor da Poesia Sempre, da Biblioteca Nacional, que buscava dois fatos que me parecem essenciais. De um lado, uma abertura da poesia, naquele momento não era simples, a poesia do Brasil. Então, eu descobria, por exemplo, grandes poetas no interior do Brasil, sei lá, não me lembro agora os nomes, mas eu lembro das idades, um 17 anos no interior do Maranhão, por exemplo, e o outro em Goiás, com 85 anos. Duas ótimas formas de poesia, enfim. Então, era, de uma forma, olhar o Brasil e não fazer uma geografia poética, mas absorver essa pluralidade brasileira e suas vozes. Por outro lado, também, a revista à época, porque a Biblioteca Nacional promovia feiras literárias, a gente tentava, mais ou menos sempre, em consonância com a direção da casa, naqueles momentos, ver qual seria a feira. Então, nós tivemos, por exemplo, isso era ótimo, dá um grande oxigênio para a poesia brasileira. E vou te dar um exemplo. China, Índia, então, vários países, Polônia, enfim, o que você possa imaginar. Então, nós acabamos abrindo para essa situação de outras vozes. E um pequeno exemplo que muito me alegra é quando o Tranströmer, o poeta sueco, venceu o Prêmio Nobel. A primeira publicação, ou pelo menos uma das primeiras, era da revista Poesia Sempre. Então, a revista Poesia Sempre foi uma antena essencial, depois vieram outras revistas, né? E trabalhar com as obras raras era uma parte, né, de publicar, editar algumas obras raras, ouvindo o que se passava, por exemplo, Frutas do Brasil, por exemplo, um que eu adorei foi a edição do jornal O Espelho, que Machado de Assis escrevia, e provavelmente em muitas outras sessões era ele o estilo, mas ele não assinava. E eram 19, isso me lembro muito, muito bem, eram 19 volumes do Espelho da Biblioteca Nacional, mas o 20º estava na Casa Rui, então nós reunimos, enfim, uma grande máquina do tempo. A minha pergunta é, entre 2018 e 2021, você foi presidente da ABL, né? O que essa experiência te trouxe como gestor? E uma curiosidade nossa aqui da equipe é, como é o dia a dia, conta pra gente como é o dia a dia na ABL e qual é a importância da ABL como instituição nos dias de hoje? Muito obrigado pela pergunta. Eu praticamente foi uma gestão muito difícil porque estava o inominável no poder, embora a ABL nunca depende da presidência, é autônoma, não é como quase a maioria dos países que a relação é direta com o Estado, não com o governo, mas com o Estado, nos outros países, eu digo. Depois aconteceu que, além do inominável, veio a pandemia. E, além da pandemia, toda a crise que atacou de frente o Rio de Janeiro. Então, foi um momento muito difícil. Então, a sua pergunta tem um sentimento antropológico e muito especial. Eu poderia dizer a você, brincando, que aprendi muito, no sentido que apanhei muito, no sentido assim de sofrer junto com a cidade,
de sofrer junto com os mortos que nós perdemos, de sofrer, sobretudo, acho que todos vocês, todos nós, em várias ações, nós trabalhamos com a cultura, somos irmãos, né, nessa perspectiva utópica de concretar, dar concreção à utopia. Nós não tínhamos interlocutores, né? Então, era preciso, de um lado, moderar as posições da presidência, não é? Porque eles diziam assim, por que não responde a fulano Beltrano? Olha, eu não posso responder a toda essa malta de tresloucados, porque eu os promovo. Então, também tinha que saber quando entrar e quando não entrar. Então, por exemplo, nós fizemos algumas coisas que eu gosto de dizer, um pacto com a Marinha, à época, que era, por exemplo, levar livros para a África, livros sem custos. Outro pacto também feito com a Marinha, mas pode ser vários, levar os livros para os ribeirinhos da Amazônia, onde houvesse bibliotecas, né? E isso foram questões que eu trazia porque do meu interesse. Então, por exemplo, algumas visitas a certos caciques, eles diziam assim, não é que eu chegasse ali e oferecesse assim, toma aqui, não é colonizar. Então, conversar com eles antes. O que os senhores querem? O que vocês querem, dependendo da situação, né? Então, por exemplo, uma aldeia Guarani quis livros de arte. Mas de qual arte? Arte ocidental. Ah, tá bom. Porque é de uma riqueza extraordinária a situação. Então, ia para terras quilombolas, ia para as prisões, que era uma coisa que eu sempre fiz. E os índios, por exemplo, sobretudo a nação Guarani, e, enfim, Pataxó, nós fizemos uma grande reunião, que era o ano também da Unesco dos índios, das línguas indígenas. Nós temos quase 300, né? Então, o presidente, que no caso era eu à época, recebia, antes da pandemia, para que eles falassem, não é para que eles assistissem, para que eles falassem, porque essa era a importância. Pode imaginar como eu estou contente com a Sônia, né? E então, como ministra. E aí eu os recebi como em Guarani, porque era preciso que o presidente da Academia Brasileira de Letras os recebesse na língua que é a língua deles. Aí eles me deram 6, sendo que a minha nota era 6. Aí o antropólogo, meu querido amigo Zé Ribamar Bessa, que é uma figura histórica que trabalha com muito tempo com as várias denominações de nações, disse assim, Lucchesi, fica tranquilo, eles já me deram 3. Bom, então tá bem. Perfeito. Você tem uma atuação, né, ligada aí a essas questões que a gente já falou, né, por já ter passado, inclusive, pela Biblioteca Nacional, editando algumas obras e, obviamente, na BL, né, há muitos anos, e aí, inclusive, sendo presidente nesse período conturbado, mas também uma atuação, né, importante como escritor, né, lançando livros, como ficcionista e tal, e também uma atuação acadêmica, né, você é professor de literatura comparada na UFRJ, né. A minha curiosidade era saber como a experiência na universidade, especificamente, pode contribuir de alguma forma e aí já ligando agora com o novo trabalho, né, com o trabalho atual de diretor da Biblioteca Nacional. Você vê alguma relação assim entre essas duas áreas de atuação, digamos assim? Claro que sim. Então, como foram várias questões, assim, a minha condição intensa é de poesia, é aquilo que eu amo. É o meu centro cardial, é o meu norte, é o meu sul, leste, oeste, vento, demanda, loucura, a polidionísio ao mesmo tempo, e subtração e adição, etc, etc. Bom, depois da Biblioteca Nacional eu fiz muitas exposições, e numa dessas exposições eu me lembro que a vontade de transmitir o que era o Rio de Janeiro, que eram os 450 anos do Rio, não foi a última foi Leonardo da Vinci, mas eu pedi a vários detentos que eles dissessem como eles viam a cidade, o que eles desejavam da cidade. E essas obras depois eram doadas à Biblioteca Nacional de forma, enfim, legal e correta. A universidade, para mim, é um grande laboratório de experiências e uma fonte de alegria a relação com os alunos. Na verdade, eu sou mais aluno do que os alunos, ou eu sou desprofessor, contraprofessor, desprofessor, intraprofessor, tudo que você quiser que afirme e denegue essa perspectiva no sentido clássico, né? Somos todos agora, depois de tanto combater Paulo Freire, os malucos, os aloprados, os incompetentes, os que se jactavam da sua própria ignorância, né? Essa perspectiva paulo-freiriana está entranhada nas nossas propostas dialógicas, né? Porque batiam tanto em Paulo Freire, né? Mas Paulo Freire, uma parte da sua inspiração vem da mística hebraica, vem do eu de Martin Buber, não só, mas também, né? Então, às vezes, quando eu precisava terçar armas naquele momento, eu dizia, peraí, calma, pessoal, tem uma espiritualidade em Paulo Freire, enfim, mas deixa para lá, isso não é importante. Só que é importante, sim, a perspectiva da educação como prática da liberdade,
E isso nos abriu muitas fronteiras. Então, eu dou um exemplo, sabe, Guilherme? Quando eu comecei a dar aula nos anos 90, exatamente no ano de 1990, parecia que eu estava na Suécia, o que era péssimo, no sentido que, não, a Suécia não é péssima, não é isso, mas eu estou dizendo a cor dos cabelos e da pele. Então, era como se eu não estivesse no Brasil. E a política de cotas, uma das coisas mais importantes que se realizaram para você poder, digamos assim, concretar em séculos e os séculos em poucos anos, porque ninguém pode suportar uma dívida tão tremenda e amarga como essa que foi infligida a uma grande parte da população. Então, hoje, a minha alegria, eu sempre defendi as cotas, porque dizia, vai baixar a qualidade, aquelas loucuras que a gente sabe. Não, não baixa. Eu dizia antes de experiência, por intuição, não baixa. E, de fato, não baixou. Então, hoje eu tenho 60%, 50%, 70% negros e periféricos, entendeu? Então, isso me dá uma alegria muito grande. E aí vira um grande laboratório, você se atualiza, você compreende o Brasil, a sua capilaridade, os múltiplos talentos, tantíssimos que vêm vindo à tona. Então, isso é maravilhoso. Eu frequento muito as prisões, agora depois da pandemia não, e aqui termino para não cansar vocês, mas muito cansado de encontrar, talvez, num certo período da história, o inverso. A Suécia, entre aspas, como que é, não é? Na universidade e o Brasil na prisão. E então isso tinha que ser invertido. Isso, graças a Deus, uma parte foi invertida, mas precisamos lutar muito porque o Estado não é madrasta. O Estado tem que exercer funções de mãe. Crianças que não foram à escola, porque não encontram escola, a primeira forma de Estado que elas encontram é opressão e prisão. Tem que mudar. Agora tentando vir para o presente e para o futuro, Marco, queria falar que agora, como diretor da Biblioteca Nacional, parece que muitas possibilidades se abrem, né? Queria agora entender mais como que é uma visão geral do que a instituição pode e o que deve ser, né? Tipo, tanto como biblioteca, claro, mas também como agitadora e fornecedora de políticas públicas para o livro, né? Uh, e eu acho que um pouco, só para começar, de algo que é importante para quem está nos ouvindo também, qual a importância da Fundação Biblioteca Nacional, né? E qual a finalidade, se existe uma finalidade principal? E acho que também, vendo tudo que o governo de transição passou e o que está acontecendo agora, em que estado a instituição que você encontra nesse momento? Começo pela última questão. O Brasil, mais ou menos, ele se encontra todo ferido e machucado, porque não imaginávamos que teríamos de lidar com tamanha violência, violência de Estado praticado contra a cidadania, contra a liberdade, contra enfim, a orientação sexual, contra tudo, cultura, um desastre absoluto, apocalíptico e vergonhoso daquelas pessoas que aderiram, manchando inclusive instituições que jamais poderiam ter eleito um caminho como aquele. Então, saímos de um momento de perplexidade, estamos todos nós, sem exceção, quem mais ou menos, todos feridos, os democratas, os republicanos, os que realmente amamos o Brasil sem as tolices do verde amarelo, das patriotadas, das loucuras mais de paranoia e de delírio. Bom, enfim, é preciso que isso foi muito colocado também de forma brilhante no Ministério, todo um grupo apaixonado, não é? Acolher e afetizar, acolher com muito afeto, e a palavra de ordem, democracia. Essa é a palavra de ordem importante. Eu me vejo assim, e já chego diretamente a falar da Biblioteca Nacional, como também um pouco todos nós, né? Aquela imagem de um anjo mexendo entre as ruínas, buscando a luz, tentando reorganizar. Anjo no sentido por causa de uma tela famosa, não porque eu seja um anjo, não isso, mas somos todos nós cidadãos anjos, tracinho, né? Buscando reorganizar as ruínas, porque o inominável ele foi muito coerente, isso não se deve jamais pôr em xeque. Ele prometeu que ia destruir, destruiu, nós avisamos que ele ia destruir e as pessoas achavam que ele precisava destruir. Mas esse é um capítulo que, se Deus quiser, vai ficando para trás, desde que a justiça cumpra realmente a sua missão. E vai cumprir, porque é impossível, depois do que aconteceu domingo, e do que aconteceu na pandemia, etc, etc. Mas fechando logo. Bom, olha só, Fábio, o presidente da Fundação Biblioteca Nacional, se ele não atrapalhar, já é ótimo, porque os funcionários são todos de uma grande competência, tem plano de visão, é uma instituição que é quase que uma verdadeira cidade
que se organiza, cria interfaces. Então, assim, quais são os desafios? A política do livro, eu não trato da política do livro. Essa é uma secretaria específica do Ministério da Cultura que, graças a Deus, renasce fosforescente das cinzas, e isso nos dá uma grande alegria. Então, o que faz a Biblioteca Nacional? A Biblioteca Nacional, ela tem, na legislação, e por isso ela se chama Biblioteca Nacional, é uma fundação, mas ela é Biblioteca Nacional pelo fato de que ela tem o dever de recolher os livros, onde se faz o depósito legal, recolher, conservar, criar metadados, informações específicas sobre os livros, sintaxe, taxonomia, enfim, uma série de questões que digam respeito ao livro e difundir essas informações, como ela vem fazendo há muitos anos em suas políticas, que não dependem de um ou de outro governo, mas são, digamos, formuladas pela instituição, é claro, de acordo com um determinado horizonte. Então, a importância da biblioteca é enorme. Como dizia Robert Darnton, num livro muito bonito, não é? Pela primeira vez nós estamos vivendo uma biblioteca sem paredes, aberta, invisível, acessável e acessível em todas as partes daquilo que está guardado em muitas muralhas. Então, a biblioteca, todas as bibliotecas hoje, as bibliotecas nacionais, elas se confrontam com o mesmo problema, espaço. Há muitos quilômetros de prateleiras, se a gente for somar os da Biblioteca Nacional, anexo, muitos quilômetros, mas não basta. Por baixo, você sabe melhor do que eu, vocês trabalham muito com essa grande leitura do processo, por baixo 1 milhão de livros por ano no mundo. É claro que as bibliotecas vão a Biblioteca Brasileira tem um perfil, a Biblioteca na França tem outro, né? Então, a primeira questão é o espaço, administrar esse espaço. Outra perspectiva é a conservação, mas essa conservação implica, por exemplo, não só no material, nos volumes guardados, mas também tem a conservação digital. A gente sabe, né? A migração de tecnologia. Então, são duas conservações caras, exigitivas, que nunca nenhuma biblioteca nacional do mundo está a par e passo com a produção. Então, tem sempre um gap. Então, assim, a função da biblioteca é essa praticamente que eu acabei de dizer, mas ela tem funções mais assim basilares, né? Não são as únicas, mas ela também tem essa necessidade hoje também de fornecer grandes parâmetros de informação e metadados, sobretudo em momentos específicos, vamos assim dizer, que nós acabamos de passar, estamos passando com fake news, etc. Aquele papel que acreditávamos, para que servem as bibliotecas, se o digital... Primeiro que o digital não é eterno, segundo que o digital não garante, não é autogarantido, e mesmo os natos digitais. Então, tem que ter um olhar frontal do bibliotecário, que hoje tem uma dúplice condição, que também é a nossa, né? Um olhar no real, um olhar no virtual, e buscar essa rede complexa de agregar pontos distintos. Mas tem mais coisa, é claro. Marco, você comentou aqui, agora a gente tem, né, a nova Secretaria de Formação, Livro e Leitura, e eu queria que você contasse para a gente quais são suas perspectivas, né, diante desse acontecido desse ano, né, depois do governo anterior, e dissesse o que você acha do novo diretor que assumiu. Antes, Marco, desculpa, antes de você responder, só para complementar o que a Carolina falou, é que o que eu acho interessante é que salvo engano, eu posso estar enganado, mas salvo engano, a secretaria com esse nome, a Secretaria de Livro e Leitura, nunca existiu. Então, é a primeira vez que ela traz essa formação no nome. Então, é uma Secretaria de Formação, Livro e Leitura, o que eu acho que sugere, como você tinha mencionado antes aqui no nosso papo, uma ligação bastante próxima com a educação também, né? Então, eu acho que... Isso, Guilherme. Bem lembrado. E, salvo engano meu, porque eu ainda estou aprendendo, né? Estou dia e noite pensando na Biblioteca Nacional, mas há também leitura escrita. Eu acho que essa foi a questão importante que o grupo, Piuba e as pessoas estão trazendo, porque, de fato, aprender a escrever é aprender a ler. Eu dou um exemplo da prisão. E uma coisa fortalece a outra. Então, assim, estamos muito felizes, todos com grande entusiasmo na equipe do Ministério, a ministra, a direção, o secretário executivo, e há uma grande paixão que é a de vocês, que é a nossa, de ter muita esperança. Os desafios não são pequenos, porque reconstruir, às vezes, não é simples, talvez, mas os desafios estão colocados e todos têm muita fome. E é muito bacana isso que vocês lembraram, né? Porque também é da escrita. Então, por exemplo, eu me lembro de uma experiência que me levou à prisão, eu sempre conto, enfim, espero não cansá-los novamente, vou ser breve,
mas que a minha relação com a prisão nasceu da escrita de um senhor, de uma carta de um senhor de São Paulo, que eu nunca conheci, inventei um nome para ele, um pseudônimo, sobre os artigos que escrevi, reunindo as cartas dele que eu dediquei, estão em arquivo. Então, ele dizia o seguinte, que ele queria livros, me pedia livros, e eu não conhecia, nem ele a mim. E ele queria livros que não fossem livros didáticos. Ele dizia assim, livro didático não é livro de biblioteca. Veja que coisa interessante. Aqui é o sistema, apenas o sistema penitenciário brasileiro. São 3.000 livros que nós temos aqui. E, além disso, ele fazia, e estou quase terminando, concursos. E os concursos eram assim, cada mês era um determinado autor. E aí a pessoa ganhava um bombom, em primeiro lugar, o segundo uma bala. A questão era simbolizar um processo e provocar a leitura. Mas, dizia ele, veja coisa sensacional, ele dividia eleitores senhores e juniores. Então, aqueles que mais sabiam ajudavam aqueles que menos sabiam. Então, aí era o processo de escrever. Não é que necessariamente todos serão escritores. Não é assim, não é simples, não é fácil, não é real. Mas significa apropriar-se do livro do mundo, saber-se ator desse livro do mundo, entender que o mundo dos livros é uma janela para o mundo, uma janela de liberdade. E eu fiz parte de um grupo de trabalho do Conselho Nacional de Justiça, não eu, muitas pessoas, né? Um trabalho em conjunto muito bonito, defendendo a leitura em espaços de privação de liberdade. Então, podem imaginar como eu estou cheio de entusiasmo agora com o renascimento do Ministério, com um lugar que vai pensar o livro, a leitura e a escrita. É um momento de grande esperança. Isso ninguém vai arrancar de nós. E nós merecemos essa esperança e vamos concretizá-la, todos os brasileiros, a partir da democracia, dos valores do afeto, do valor do respeito, da alteridade, que é para isso que nós estudamos, para isso que nós abraçamos o mundo. E falando sobre a leitura em ambientes que deveria chegar mais à leitura, mas o que devemos fazer para fomentar a leitura, né? Seja para os nossos filhos, para colegas, para as pessoas, para o mercado que a gente está falando aqui também, que é o mercado editorial, como crescer mais e tornar em um país de mais leitores, que acho que também é algo que a gente precisa. Com muita urgência, Fábio, é uma questão muito importante. E, para me socorrer de uma pergunta tão complexa e refinada, me veio à mente o poema de San Juan de la Cruz, que ele dizia, donde não é amor, ponga amor e sacará amor. Então, eu acho que o amor pode ser entendido como entusiasmo, e esse entusiasmo ele precisa ser trabalhado também de forma de grande aderência. É um trabalho sinfônico, é um trabalho em que não haverá apenas um único protagonista, mas é o coletivo. E o valor da leitura ele só acontecerá a partir de alguns elementos chaves que virão junto com o livro. A promoção da justiça social é absolutamente necessário, as oportunidades iguais para todos e o entusiasmo que a leitura e o livro produzem. Mas isso não vai depender só da escola, não vai depender só das famílias, vai depender de um grande valor, assim como as prisões. Eu dizia nessa carta a esse meu colega de vida, a esse cidadão brasileiro como nós, né, que estava lá, não sei qual é o crime, eu sempre digo que ele cometeu, ele também nunca pergunta quais os crimes diários que eu cometo, e todos nós um pouco, né? Porque o humano tem a complexidade, não digo assim, então, grave, mas enfim, de qualquer modo, tudo pode ser grave ou não, com responsabilidade, é claro. Mas eu dizia, olha, vamos encher de livros as bibliotecas e as prisões, mas vamos colocar tanto livro, mas tanto livro, que aí vamos abrir as prisões, e aí os bibliotecários serão aqueles que foram outrora prisioneiros. É claro que aí pega uma extrema-direita, vai dizer, olha, ele está querendo, etc. Né? No fundo, eu acho que a gente pode ter um outro modelo prisional. Mas por que eu volto ao modelo prisional? Porque eu quero dizer que a mesma forma da leitura está relativa à prisão. Uma relação que eu tenho refletido muitos anos, não é a melhor reflexão, mas é a minha. Enquanto a sociedade achar que a prisão é a única solução plausível e possível para promoção ou não promoção da justiça social, continuaremos sendo essa grande população carcerária, que é a terceira do mundo, produzindo violência contra quem está preso, e naturalmente reverbera aqui fora de forma ainda mais contundente. Enquanto a sociedade brasileira não tiver as condições de acreditar no livro, vejam o caso recente, por exemplo, desses excessos de grande dedicação religiosa, por assim dizer, não é? O Inominável, por exemplo, ele dava lições ao próprio Jesus. Então, é interessante que o próprio livro sagrado, por exemplo, acabava
não entrando em choque com uma leitura disforme, uma leitura que dava a Jesus uma condição de pessoa pouco. Eu não entro no mérito religioso, que eu respeito muito, não faço ironia, não entro nisso. Mas o que eu digo, porque essa é uma questão. Agora, quando se instrumentaliza a perspectiva religiosa para o assalto do poder, aí a coisa fica grave. E o que eu quero dizer com tudo isso? Parece tudo um pouco destrambelhado, mas não é. Aí também é o valor dessa leitura do livro, de um livro que é sagrado, cuja leitura não foi feita, porque não dava para admitir que uma tal leitura, por exemplo, dissesse que Jesus não usava armas, porque na sua época não havia armas. É algo que realmente pode servir para um lobista e para um bando de ignorantes, mas não para aqueles que têm um pertencimento específico, repito, diante do qual eu não me oponho a nada e respeito, porque essa é uma forma minimamente republicana. E porque eu acho que vejo nas prisões a religião, como funciona, como ela é importante. Então, acho que, resumindo a sua pergunta, eu não tenho como explicá-la, mas eu entendo que ela terá de ser um projeto sinfônico, parte do Ministério, parte dos professores, parte dos voluntários que levam os livros, parte das famílias que amam. E você tem no Brasil, se ouvir, eu visitei terras quilombolas, aldeias indígenas, prisão, várias comunidades eu subi até quando foi possível antes da pandemia. A fome de leitura no livro do Brasil é enorme, enorme. Precisamos ter esses cuidados e essas atenções. Bom, aqui no começo da nossa conversa, né, antes da gente começar a gravar, eu chamei o Marco de professor, né, e aí ele pediu expressamente para a gente chamar ele de Marco. Então, a gente, obviamente, respeitou essa decisão, mas eu acho que quem acompanhou o podcast aqui até agora com a gente percebeu por que eu estava me referindo assim, né? A gente teve realmente uma aula aqui sobre livro e leitura, nesses poucos minutos que passamos juntos aqui. Mas eu queria, Marco, então, abrir um espaço, se você quiser falar alguma coisa mais sobre seus planos para a Biblioteca Nacional, mas também pedir para você contar, né, uma historinha rápida aí de como foi você fez uma visita surpresa, né, esses dias lá na biblioteca, falou com alguns funcionários. Eu queria que você compartilhasse, se possível, com a gente como é que foi esse dia, assim, porque eu acho que teve uma emoção envolvida também, né? Foi muito importante, porque, de fato, eu não avisei. Eu fiquei quase 6 horas andando na Biblioteca Nacional, porque eu ainda não estou legalmente empossado, que tem uma perspectiva burocrática longa, então eu não podia, mas foi um encontro de abraços. Eu comecei serviços gerais, eletricista, hidráulico, preservação, muito importante. Então, não posso negar que houve lágrimas e emoções em alguns momentos com algumas pessoas, porque são conhecimentos desde, enfim, não digo a minha idade, você não me, por favor, não me traia, mas, enfim, não tem nada. 59 anos, de 15 para 59, é a conta, né? Então, muitas pessoas já estavam aposentadas. Eu desejo, por exemplo, conversar com os aposentados, que a perspectiva de uma biblioteca que tem mais de 200 anos, né? 213 anos vai fazer agora, é porque muitas gerações se empenharam, muitos brasileiros. Então, é uma res pública, é uma coisa republicana, precisa ser tratado com muito carinho. Eu vou ouvir muitos projetos, eu espero, vou ouvir os funcionários, já estou ouvindo de fora da biblioteca, com eles, conversando, né? Eu acho que nós precisamos ampliar a internacionalização da Biblioteca Nacional, a cooperação que já existe e ampliá-la, agora, inclusive dentro do Brasil e fora. A biblioteca ocupa um espaço muito importante no exterior, a gente precisa ampliar esse espaço e, ao mesmo tempo, também discutir alguns temas, como, por exemplo, a inteligência artificial. Eu acho que a inteligência artificial, em alguns níveis, a gente pode discutir como ela pode auxiliar ou não e ganhar mais a conquista do espaço. Uma exposição da Biblioteca Nacional, eu intitulei de Uma Defesa do Infinito, que é isso em que todos nós estamos implicados. Assim como vocês, que também trabalham com o livro, divulgam os autores e os livros, quer dizer, essa grande rede de que todos nós fazemos parte, é nesse somatório de sonho, cabeça dura que a gente tem, obstinação, né? Mas uma esperança teimosa, que estávamos diante da pandemia, debaixo de golpes de Estado, estávamos nós defendendo vocês, eu, todos aqueles que se envolvem, defendendo o livro, a cultura, a leitura. Então, eu tenho esse pacto com vocês, meus queridos amigos, de utopia. É o mesmo sangue que corre nas veias de vocês, também corre nas minhas veias. Marco, realmente não tem como terminar melhor essa nossa conversa, mas queria agradecer muito a sua presença aqui, mesmo virtual, conosco aqui no podcast do Publish News. Que toda sorte à frente da Biblioteca Nacional
E muito obrigado. Mas eu quero agradecer muito pela delicadeza de vocês, pela forma como vocês recebem, como vocês formularam todo o processo. Muito obrigado. Como me fez bem falar com vocês. Muito obrigado pela delicadeza, viu? Pela inteligência, refinamento. Muito obrigado. Obrigado a você, Marco. Obrigado, Marco. Obrigado, Kali. Obrigado, Fábio.